Boa noite, irmãos. Paz e graça em nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus, para todos sempre seja o nome do Senhor louvado. Quero dizer que todos vocês sejam muito bem-vindos a esse momento de adoração, a esse momento em que estamos todos na presença de Deus. E você que nos assiste pelas redes sociais também se sinta abençoado, toda a sua família, todo o seu lar, toda a sua vida. Que Deus derrame graça sobre graça na vida de todos vocês. Convido você nesse instante a abrir a palavra de Deus no Antigo Testamento, ao livro de Oséias. Nós vamos estar falando hoje sobre a restauração do povo, dentro de todas aquelas mensagens que tudo aponta para Jesus. E nós vamos estar estudando hoje o livro de Oséias, que fica depois de Daniel e fica antes de Joel no Antigo Testamento. Então, nesse instante, vamos nos concentrar, vamos elevar os nossos corações a toda a mensagem de Deus, aquilo que Deus quer falar às nossas vidas. Porque na realidade, Deus ele tem olhado para a humanidade e tem se compadecido das dificuldades, tem visto o quão de pecado tem acontecido, né? E isso é desde o princípio de toda a humanidade. Nós entendemos que instalou-se vamos dizer assim, por consentimento do ser humano, né, o pecado no mundo. O pecado ele se instalou por consentimento do povo, do homem. Isso aconteceu lá no Jardim do Éden, né? Mas Deus, na sua... Irmãos, eu vou esperar que vocês se situem, porque... Então Deus, na sua sabedoria infinita, Deus dentro da sua misericórdia, que é muito grande, e nós sabemos disso, a misericórdia de Deus é muito grande, Ele sempre buscou, Ele sempre lutou para trazer o pecador ao arrependimento, para que o pecador se arrependesse do seu mau caminho, se arrependesse da sua trajetória. E Deus sempre quis conciliar esse pecador com Ele mesmo. E nós vemos isso através da sua palavra. Então Deus ele traça, vamos dizer assim, desde toda a eternidade, uma restauração, uma salvação e um resgate para esse pecador. E isso a gente vê dentro de todo o contexto bíblico. Deus buscando essas restaurações. E lições e mais lições, inúmeras lições, né? Deus traz, né? Para que mude, para que converta a vida desse pecador. Só que o homem, na realidade que é o pecador, né? O que é que ele faz? Ele sempre desobedece. Ele sempre está fora do padrão de Deus, porque ele mesmo quer ser assim. Parece que ele tem Deus de uma forma que, eu posso contender com Deus, eu posso bater de frente com Deus. E essa desobediência vem à vida dele e tem consequências, né? Tem consequências. Porque o homem vai sofrer. Ele vai sofrer por causa disso. Agora, se houver arrependimento, se houver reconhecimento, aí vai haver perdão. Aí vai haver transformação. Vai haver restauração. Mesmo que seja algo doloroso, como nós vamos ver aqui no livro de Oséias, mas vai haver salvação. Aqui, nesse livro de Oséias, né? Nós vamos ver uma lição inusitada de Deus. Algo assim diferente, como a gente não está acostumado a ver. Deus, ele usa o seu profeta para mostrar ao seu povo como o próprio Deus se sente em meio à traição. Porque, na realidade, esse livro aqui ele vai falar de uma traição muito grande. Da esposa do profeta para com ele e do povo para com Deus. Esse a grande questão aqui no livro de Oséias. E no contexto aqui, né? No contexto de todo esse acontecimento aqui, né? Nós vamos ler que o povo, ele testemunha todo o sofrimento do profeta. O profeta está sofrendo pela condição que ele está vivendo. Nós vamos já ler, e a gente vai entender isso. Então o povo, ele é testemunha disso.
com a dura realidade da traição e adultério da esposa do profeta. Porque na realidade foi algo difícil, foi algo duro. E isso para que o povo veja e perceba o sofrimento de quem recebe a traição. Então essa história é para que o povo sinta isso. E nesse inteirinho, Deus mostra, aliás, ele tenta mostrar, ele mostra a toda a realidade do sofrimento do profeta em meio ao que a nação está vivendo. E o próprio Deus mostra o quão ele sente a dor da traição. Mas com a mão dura, Deus também traz juízo a toda aquela nação. E eu tenho certeza que Deus ele sofre quando ele traz juízo à nação, porque Deus ama ao povo. Amém? Então eu convido você agora a ler comigo Oséias capítulo 1. E a palavra de Deus vai nos revelar e vai nos dizer assim. Por favor, abram suas Bíblias e vamos olhar isso aqui. Oséias capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus. Palavra do Senhor que foi dita, regida a Oséias, filho de Beeri. Nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filho de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, tomou Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ela a conceber e deu à luz a uma filha. E disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Porém da casa de Judá me compadecerei e os salvarei pelo Senhor, seu Deus. Pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos e nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz a um filho. E disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo, porque não vos sois mais meu povo, nem eu serei vosso povo, vosso Deus. Todavia o número de filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Amém. Vamos orar. Deus soberano, maravilhoso, bendito e eterno Pai, em nome do Senhor, eu quero pedir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe, meu Deus, esse momento em que nós lemos a Tua palavra e vamos agora comentar, meditar e tirar lições para as nossas vidas. Usa-me, ó Deus, como vaso, como instrumentos do Senhor, para que toda a Tua igreja, ó Deus, possa se edificar, para que todos nós possamos sair daqui edificados. Não há alicerce, não há edificação sem a Tua palavra. Então, Pai, em nome de Jesus, que não seja as minhas palavras, mas que seja a Tua palavra fortalecendo os nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus, eu Te agradeço hoje e sempre. Amém. É um texto duro. É um texto assim complicado. Porque o que é que Deus faz?
Deus disse para o profeta: vai, arranja uma prostituta e casa com ela. Mas mesmo sabendo, Oséias sabendo que isso ia acontecer, todo esse acontecimento, que ela ia fazer isso com ele, ele vai e faz. Oséias vai lá e casa com a prostituta. Deus usa de maneira muito especial o profeta Oséias para transmitir a palavra ao povo de Israel, devido todo aquele pecado que esse povo estava envolvido. Então, Oséias teve o seu casamento, aqui, esse momento aqui dele, que ele casa com essa mulher, ele teve esse casamento como exemplo para demonstrar o relacionamento do povo para com Deus. Ele fez isso. O casamento dele foi uma demonstração. E como? E como nós podemos ver que foi uma demonstração? Veja aí bem. Israel, sendo a esposa infiel, né, de Deus, representada aqui por Gomer, ela trai o profeta. E o profeta aqui, como se fosse o próprio Deus aqui, representado na pessoa dele, é um marido fiel, um marido provedor, um marido amoroso, um marido misericordioso, porque aqui a gente vai ver, no decorrer de todo o livro, que ele realmente é essa pessoa. Aliás, eu quero que você tenha um pouco de paciência, que nós vamos ler todos os textos. São 14 capítulos aqui que a gente vai estar pregando. Claro que não vamos ler todos os 14 capítulos, mas a gente vai tirar lições de muitos capítulos aqui, para poder a gente entender todo esse acontecimento. Então, desse relacionamento aqui, dele com a prostituta, nasce filhos. E esses filhos aqui que nascem, é a mensagem de Deus ao povo. Uma mensagem muito dura, uma mensagem de alerta e de juízo que viria sobre a nação de Israel. Essa é a grande verdade aqui. E não só isso, mas Deus também vai trazer uma mensagem de arrependimento. A gente vai ver lá na frente sobre essa mensagem de arrependimento. Vai mostrar a realidade da prostituição cultural do povo judeu antigo. Porque eles tinham culto a Baal. E no contexto ainda, Deus vai trazer uma mensagem de perdão e misericórdia. Nosso Deus é muito maravilhoso. Porque mesmo a nação estando vivendo distante de Deus, na idolatria, servindo a outros deuses, Deus ainda tem misericórdia dessa nação. E ao final, Deus vai trazer uma promessa aos remanescentes fiéis, ou seja, aqueles que sobraram, aqueles que restaram e que queriam se aproximar de Deus. Ainda vai acontecer isso durante toda essa mensagem. E a mensagem, na realidade, é uma mensagem dura, vivida pelo profeta. Foi uma mensagem terrível, que ele teve que pregar ao povo, mas com a vida íntima dele. Você já parou para pensar nisso? Que realidade dura. Ele profetizou durante um período de grande turbulência em Israel e Judá. A instabilidade política da nação no século 8 a.C., né, era muito grande. E durante 30 anos houve uma mudança de mais de 6 reis no Reino do Norte, que é o Reino de Israel. E nesse período aqui, entre assassinatos, corrupções, golpes, subornos, políticos foram sendo substituídos da política lá naquele lugar, na nação de Israel. Eles foram sendo tirados, porque eles viviam envolvidos com isso. Mas em meio a tudo isso, Oséias tinha uma preocupação primeira. E qual era a preocupação de Oséias? Combater a adoração do povo a Baal. Porque eles estavam envolvidos nessa adoração. Eles estavam envoltos a tudo isso. Então Oséias tinha como prioridade trazer o povo de volta ao arrependimento, trazer o povo de volta para a presença de Deus. Por isso a mensagem aqui, ela é a restauração do povo. É uma luta muito grande que o profeta enfrenta. Ele vai dar exemplo, ele vai mostrar com a vida dele exemplo para toda essa nação. Havia aqui uma apostasia em massa, era o povo todo distante da presença de Deus. E o profeta Oséias, ele compreendia que isso era o motivo do dilema de Israel. O caos político, que não foi brincadeira, associado à apostasia generalizada, o credo em falsos deuses, um Deus chamado Baal. Essa era a situação do povo.
Essa era a situação da nação. E eu pergunto, foi fácil para Oséias? Foi não. E sabe por que não foi, irmão? Nós compreendemos muito bem, eu e você, essa questão aqui, que não foi fácil para o profeta. Porque hoje, em cada esquina nós temos igrejas. Você pode ver, numa rua dessa tem 2, 3 igrejas às vezes. Em cada esquina tem uma igreja. E muitos ainda não querem servir a esse Deus. E há outros que zombam ainda desse Deus. Imagine no tempo do profeta. Imagine aqui no tempo de Oséias. Foi fácil? Não foi. Não foi. E dentro de todo esse contexto, que eu falei, que eu expliquei, que eu mostrei aqui um panorama superficial, nós vamos ver lições ao povo de Israel e, consequentemente, para as nossas vidas e, ao mais, o que isso tem a ver com Jesus. Como isso mostra Jesus. Então, a primeira grande lição aqui, que nós precisamos buscar nesse texto, está aqui em sintonia com ele, é que o casamento de Oséias exemplifica a infidelidade, com essa palavra não sai, de Israel. A infidelidade de Israel. O casamento dele aqui é um exemplo disso. Porque na realidade, o casamento dele foi infidelidade da esposa para com ele. Mas interessante que o povo não tinha, pode ter certeza disso, o povo ele não tinha motivo nenhum para ser infiel a Deus. Quer ver? Vai aí no capítulo 2, versículo 8. Olha aí, capítulo 2, versículo 8. O que é que vai dizer aí? Deus fala, falando da nação, ela, pois, não soube que eu que lhe dava o trigo, o vinho, o óleo, e lhe multipliquei a prata, o ouro, que eles usaram para Baal. Olha aí, Deus dava tudo a eles. Não faltava nada. Nós podemos perceber que o povo experimentou um período de grande bonança, que era maravilhoso. Eles estavam vivendo aqui um momento excepcional. Um momento único. O povo tinha o favor de Deus. O povo vivia bem. Mas aí, o povo se contamina com diversos pecados. E isso é alerta para as nossas vidas. O povo aqui abandona a Deus e se prostitui com Baal, que era um Deus com D minúsculo, né? Porque na realidade é só Baal, né? É um Deus de cabeça de homem, é simplesmente os homens acham que tem um Deus só existe um, amém? Só existe o nosso Senhor. E o cenário político estava cruel, junto à espiritualidade, e as pessoas não tinham, como é que eu posso dizer, não tinham apoio dos sacerdotes, estava tudo envolvido aqui, estava uma situação difícil. Então Deus precisava falar ao povo. Deus viu a situação e Deus precisava falar a esse povo, e precisava falar a esse povo de maneira que penetrasse no coração, de maneira impactante, de maneira que fizesse com que eles entendessem a mensagem de Deus. Então Deus usa o profeta Oséias para essa tarefa. E a mensagem era como uma parábola viva, vivida pelo profeta. Era como se tivesse sendo contada uma parábola para o povo, mas na vida do próprio profeta, na vida daquele o que eles estavam vivendo. O casamento com uma prostituta, ordenado por Deus, que foi Deus que deu a ordem, onde o profeta obedece e casa com essa prostituta, e desse casamento vem filhos, e dentro disso Deus manda que o profeta coloque nome nos filhos, para que o povo compreenda e entenda toda a lição de Deus. E aí Deus chama o profeta e diz, bota o nome desse primeiro menino aí de Jezreel. Jezreel significa Deus semeia. Porque é interessante que quando nós lemos lá em 2 Reis, a gente vai entender a questão de Jezreel aqui. Porque Jezreel era uma cidade da tribo de Isacar, e também foi o local onde morreu a idólatra Jezabel, que nós conhecemos muito bem a história de Jezabel. Então essa cidade era uma cidade em que ela morreu, e que foi associado vamos dizer,
há uma atrocidade de Jeú com relação a essa cidade. Então Deus aqui, ele iria trazer juízo sobre Jeú com relação a isso. Então, vamos dizer, mesclado, associado a esse juízo, Deus iria aqui julgar todo o povo idólatra, que eram aqueles que estavam vivendo isso aqui. Por isso ele manda colocar o nome de Jezreel no primeiro filho. Já no segundo, que está no versículo 6 aí do capítulo 1, diz assim, ó: tornou ela a conceber e dar à luz a uma filha. E disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de a desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Deus não traria mais favor àquele povo. Deus aqui está dizendo: olha, vai ser assim, vocês não vão ter mais favor meu. Vocês não querem viver assim? Vocês não querem andar por caminhos errados? Então vocês não vão ter mais o meu favor. Por isso esse segundo filho dela, é chamado de a desfavorecida, que no hebraico é Lo-Ruamá. Já o terceiro filho é Lo-Ami, que significa não mais o meu povo. Versículo 8. Olha o versículo 8. Depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz a um filho. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo, porque não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Pronto, Deus lavou as mãos. Vocês não são meu povo e eu não vou ser mais o Deus de vocês. Então Deus usa os 3 filhos do profeta para dar uma lição àquele povo, para dizer àquele povo o que iria de fato e de verdade acontecer. E então aqui acontece exatamente o que Deus queria anunciar à nação de Israel: a sua transgressão, a sua maldade, a sua traição para com Deus. Oséias, sendo um profeta honrado, que vivia em santidade, e Gomer, uma mulher adúltera, que vivia em prostituição, era a mensagem que Deus estava dando. Deus estava dizendo: ó, o profeta é como seja eu, que sou honrado, que vive em santidade e que dou tudo a vocês. Agora vocês que estão na transgressão, é como essa Gomer aí, que vive mergulhada em pecado, que vive servindo a outros deuses, que vive distante de mim. Era exatamente isso que Israel estava fazendo com Deus. Era nesse inteirinho aqui. O seu comportamento como nação adúltera, servindo a outros deuses, vivendo longe de Deus, era uma maldade só, era um pecado só. E isso aqui, irmãos, é algo que a gente precisa parar e pensar. O quão doloroso e terrível é o pecado diante de Deus. Por isso nós precisamos lutar contra o pecado, não querer sair da presença de Deus, porque essa nação estava vivendo isso. Então viria sobre essa nação o juízo de Deus. O juízo de Deus virá para aqueles que estão em pecado. O povo não terá mais o favor de Deus. Aqueles que estão em pecado não têm o favor de Deus. Em terceiro, esse povo não será mais povo de Deus, nem Deus será o seu Deus. Quando se vive em pecado, se corre o risco de todas essas coisas. Por isso que a palavra de Deus, ela nos ensina e nos mostra a lutar contra o pecado, a lutar, a buscar, tentar viver em santidade, lutar para viver em santidade, porque senão Deus vai trazer juízo, porque senão perderemos o favor de Deus. Irmãos, não tem nada pior do que viver sem o favor de Deus, porque todos nós precisamos de Deus, amém? A gente precisa de Deus, nós não podemos caminhar sem Deus. Então esse povo estava desfavorecido. Esse povo aqui não mais tinha Deus como Deus. Não é mais meu povo, não é mais meu povo. Havia uma apostasia grande. O povo estava desviado, servindo a Baal, mergulhado na prostituição, afogado no pecado. Então,
O casamento de Oséias era uma realidade que o povo vivia. Era essa a realidade. Mas o povo precisava ver que a dificuldade que enfrentava Israel, que enfrentava o profeta com a prostituição, era o que Deus sentia com o que a nação estava fazendo com ele. Essa era a grande realidade de todas as coisas. Eu e você precisamos buscar, caminhar em santidade, para que esse juízo de Deus não venha às nossas vidas. E claro, se nós amamos a Deus, nós precisamos lutar por essa santidade. Amém? Alguém trabalha um pouquinho de água para mim, por favor? Segundo, há uma segunda lição aqui, que ela também é muito interessante. É que o pecado de atribuir a outros deuses o que é exclusivamente de Deus é complicado. Obrigado, meu filho. O pecado de atribuir a outros deuses o que é exclusivamente glória de Deus é complicado. Porque era isso que eles estavam fazendo aqui. Veja que Deus, ele nunca deixou faltar nada ao seu povo, como nós lemos no capítulo 2, versículo 8. Deus não deixou faltar. Eles tinham tudo. Não faltava nada. Eles viviam, vamos dizer, numa grande calmaria. As coisas estavam indo de bem ao melhor, do bom ao melhor, vamos dizer assim. Caminhando de vento em polpa, o barco deles, estava tudo 100%. Deus abastecia ele com todas as suas necessidades, os alimentos, os rebanhos, as colheitas, os negócios, tudo, absolutamente tudo. Era a bênção de Deus na vida deles. Eles tinham aquela vida que eles costumam dizer, mar de rosa. O povo vivia assim. Mas o que é que o povo fez? O povo não glorificou a Deus e atribuiu, não atribuiu a Deus essas bênçãos maravilhosas. O que é que eles fizeram? Pegaram essas bênçãos e disseram assim, foi Baal que nos deu. Atribuíram a Baal as bênçãos de Deus. Foi isso que eles fizeram. E é isso que Deus fala aqui no versículo 8. Versículo 8 não, eu me perdi aqui. É isso que Deus fala para essa nação aqui, de que eles, o que Deus havia dado a eles, né? Eles estavam atribuindo a Baal, dizendo que era de Baal, mas na realidade não era. É como se eles tivessem perdido a direção de quem, de fato e de verdade, era Deus na vida deles. Essa foi a grande questão aqui. O povo atribuiu todas as bênçãos a um falso Deus chamado Baal. E aí, irmão, fica a pergunta. Por quê? Fica a pergunta que não quer calar. Por quê que o povo fez isso? Por que o povo agiu assim? Porque, veja bem, vendo e sabendo e revivendo todos os sinais de maravilhas de Deus, o povo sai da presença de Deus e ainda vai dizer que as bênçãos que Deus deu foi Baal que deu. Por que o povo agiu assim? Por que o povo se apegou tanto a Baal? E a resposta é muito clara. Clara. Porque o coração estava contaminado com o pecado. Quando o coração está contaminado com o pecado, você não consegue reconhecer e ver as bênçãos de Deus na sua vida. Não consegue. Não consegue. E sabe quando é que isso vem diante de nós? É muito fácil entender. Quando nós deixamos de ser praticantes dessa palavra. Quando nós deixamos essa palavra de lado, o coração se inclina ao pecado. Quando muitas vezes nós, vamos dizer, não somos participantes das coisas de Deus. Quando é que eu não sou participante das coisas de Deus? Quando eu não me envolvo na obra do Senhor. Eu não sou participante das coisas de Deus. Se você está vivendo isso, meu irmão, cuidado com a sua vida. Se você está caminhando, achando que estar na igreja é simplesmente vir para os cultos nos domingos e está tudo bem, cuidado.
Você é um forte candidato a ser contaminado pelo pecado. Você precisa estar envolvido, você precisa estar na comunhão, você precisa estar presente para que você possa se fortalecer, para que você possa ser uma brasa viva. É assim que o servo de Deus precisa caminhar, porque senão o coração vai ser contaminado com o pecado. Quando nós começamos a negligenciar a vida de santidade, o pecado começa a bater na porta do coração, e você começa a olhar para o pecado já diferente, já achando legal, já achando que não vai ter nenhum problema, mas vai ter problema sim, porque vai haver juízo de Deus. Foi o que aconteceu com esse povo aqui, foi o que aconteceu com eles. O pecado cega, o pecado ilude, o pecado ele ilude tanto que ele transforma uma mentira em verdade, porque ele quer lhe algemar, ele quer lhe trazer nas rédeas, e por conta disso, por conta da natureza pecaminosa, o povo morto nos seus delitos e pecados, como diz Efésios capítulo 2, versículo 1, o povo estava morto nos delitos e pecados, eles não buscaram a Deus, não, ninguém buscou a Deus, eles não queriam, era como se eles nem tivessem conhecido Deus. Quando nós olhamos aqui no capítulo 11, do versículo 7, nesse mesmo livro de Oséias, você pode marcar aí para você ler depois, diz assim: porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, e se concitado, ou seja, se são chamados a dirigir-se acima, ou dirigir-se ao alto, ninguém o faz, ninguém quer, porque estão com o coração contaminado com o pecado. Então essa aqui é a primeira resposta das muitas perguntas. Por que o povo se inclinou tanto para Baal? Segundo, porque os representantes, porque aliás os responsáveis pelo ensino da sã doutrina de Deus, ou seja, os líderes, eles negligenciaram na tarefa importante que é ensinar o povo. Por isso a nossa maior preocupação aqui é trazer a verdade, é ensinar o povo de Deus o caminho do Senhor. Porque se nós não ensinarmos, nós seremos cobrados, e o povo vamos se inclinar para caminhos errados. Esse povo aqui não tinha direção dos líderes, não tinha. Olha aí o versículo, no capítulo 4, versículo 6, vai aí um pouquinho mais para frente, capítulo 4, versículo 6, o que é que Deus está dizendo aí? O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento, porque tu, sacerdotes, rejeitastes o conhecimento, também eu rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Capítulo 5, versículo 1, ouve isto, ó sacerdotes, escutai, ó casa de Israel, e dai ouvidos à casa do rei, porque este juízo é contra vocês, visto que fostes um laço de Mispa e rede estendida sobre o Tabor, na prática de excessos vos aprofundastes, mas eu os castigarei a todos eles. Eles não tinham direção de alguém que ensinasse sobre Deus. Porque quando eu falo isso aqui, eu não estou tirando a culpa do povo, não. O povo também é culpado. Mas no passar de geração para geração, precisa ter quem ensine, e que os pais também vão ensinando. Porque se alguém negligencia, a geração futura acabou-se. Acabou-se, não tem conhecimento de Deus. Eles negligenciaram isso. Eles trouxeram como é que eu posso dizer, ensinos errados, não deram conhecimento ao povo, e até admitiram deuses falsos. Eles abriram brechas para falsos ensinos. E quem foi que trouxe os falsos ensinos? Aqueles que eram adeptos a Baal, trouxe para a nação de Israel
todo esse falso ensino. Mas essa pergunta não cala. Por que esse povo se inclinou tanto a Baal? Porque no íntimo deles, eles achavam que Baal tinha poder. Achava que Baal tinha poder. Quem era Baal? Para eles era um deus. Era um deus da fertilidade, da agricultura, da chuva, da produtividade, porque no antigo Oriente Médio era essencialmente agrícola, então eles tinham tudo isso e eles achavam que Baal que dava isso a eles. Então o povo acreditava nesse Deus falso. E eles acreditavam que esse Baal é que trazia bênçãos e não era Deus. Olha como é que estava a cabeça do povo. Olha que direção eles estavam tomando. Olha o que eles estavam vivendo. Dessa forma, o culto a Baal entrou e se instalou na nação de Israel. Eles começaram a cultuar Baal por falta de conhecimento, por causa do coração contaminado pelo pecado e por acreditar e cultuar a Deus falso. Essa doutrina entrou no meio do povo de Israel. E tudo isso fez eles atribuírem a Baal aquilo que Deus dava a eles. O que é que Deus te dá como bênção? Isso aqui é importante. Porque quantas e quantas vezes nós vemos Deus trazendo livramento, nós vemos Deus trazendo cura, nós vemos Deus trazendo felicidade, graça e muitas outras coisas ao povo. E o que é que o povo diz? Ah, foi santo fulano de tal. Ah, foi a senhora não sei das quantas. Não. Só Deus pode dar aquilo que nós precisamos. Mais ninguém. Só Deus. Só Deus. Não tem intercessor não. É só Ele. O único intercedor é Cristo Jesus. O único intercessor é Cristo Jesus. Todas as nossas petições vai para Jesus, e Jesus leva ao Pai, e o Pai, quando Ele quer, no tempo dEle, na graça dEle, na misericórdia dEle, Ele vai atender. Mas é de Deus, e somente de Deus. Uma terceira lição é que a infidelidade a Deus sempre traz consequência. Olha aí, esse povo estava aqui vivendo um momento difícil. A consequência da infidelidade do povo de Israel foi terríveis, foram desastrosas. Foi desastroso. Deus, Ele nunca deixou nada faltar a esse povo. Esse povo, eles desfrutavam do melhor da terra. Eles estavam vivendo um período de bonança. E isso talvez que tenha levado eles vamos dizer assim, a ficarem tão distante de Deus. Porque não está faltando nada, está tudo bem. Então é como se Deus não existisse. Você já viu aquela história de se pensar isso? Quando está tudo bom demais, aí a gente se relaxa? Talvez tenha acontecido isso aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você, abrir aqui um parênteses na mensagem e falar algo para você. Se você está vivendo, escute isso. Se você está vivendo um momento maravilhoso hoje, aleluia, graças a Deus, e eu fico feliz. Se você está vivendo um momento bom de saúde, de financeiro, né? De espiritualidade, aleluia por isso. Mas não negligencie e não baixe a guarda. Não deixe de orar. Não deixe de falar com Deus. Não deixe de atribuir isso a Deus. Senhor, eu estou vivendo esse momento, mas eu sei que é obra do Senhor. Senhor, eu estou vivendo esse momento, mas mesmo que eu não esteja, eu quero continuar na tua presença. Porque, irmão, hoje nós precisamos de estar servindo a Deus independente do que nós estamos passando na nossa vida. Independente. Porque a infidelidade a Deus vai trazer consequências. E talvez tenha sido isso que tenha trazido esse povo a esse momento. Talvez tenha sido. Quando Deus viu que eles estavam louvando a Baal, ao invés de adorá-lo ao Pai, adorar o próprio Deus, Deus castigou severamente a ele. Olha o capítulo 2, versículo 9 até o versículo 11. Capítulo 2, volte aí para o capítulo 2. Diz assim, ó: portanto, o Senhor dizendo... Vamos ler do versículo 8.
Ela, pois, a nação, não soube que eu lhe dei trigo, vinho, óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal? Portanto, tornar-me-ei e reterei o seu tempo, o meu trigo, o meu vinho, e arrebatarei a minha lã e o meu linho, que lhe deviam cobrir a nudez. Agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém livrará da minha mão. Farei cessar todo o seu gozo, as suas alegrias, as suas festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. Deus tirou tudo dele. Agora haverá escassez. Agora houve escassez, não somente de pão, de prata, mas escassez do próprio Deus, escassez da alegria, escassez vamos dizer, da graça de Deus. Não tinha mais nada para eles. Você já imaginou o que é viver sem a graça de Deus? Deus me livre disso. Esse povo estava vivendo sem essa graça. Deus tirou tudo deles. Deus tirou tudo dele. A infidelidade, ela quebra a comunhão com Deus. E nesse cenário caótico, o povo vai procurar ajuda em outras nações. Quando eles viram que não tinha mais nada, eles correram atrás de outras nações. Eles queriam achar e buscar em outras nações ajuda, porque não tinha mais nada de Deus. Olha aí o capítulo 5. Capítulo 5, versículo 13, diz assim: quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim às Sírias e dirigiu-se ao rei principal, que o acudisse, mas ele não poderá ajudá-lo, nem curá-los, e nem sarar as suas chagas. Eles não podiam fazer nada, porque quem tirou isso deles foi Deus. E quando Deus pesa a mão, ninguém mais pode fazer absolutamente nada. Nada. Por isso nós precisamos estar na presença de Deus e buscar caminhar com Deus sempre, para que a mão dele não seja retirada de nós, de sobre nós, dos cuidados dele de nós, porque ninguém vai poder fazer nada que nós precisamos a não ser Deus. Mas quando as coisas apertam, de fato e de verdade, né, pela escassez de todas as coisas, eles buscaram ajuda em outras nações, não conseguiram de forma nenhuma, então eles se voltaram para Deus. Eles se voltaram para Deus. E a gente vai ver aqui em capítulo 6, versículo 1, quando eles dizem assim, ó, capítulo 6, versículo 1. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Eles vão voltar para o Senhor, porque no Senhor vai ter, Ele vai nos dar. O povo se volta para Deus na hora do aperto, na hora da necessidade. Mas quando o povo dá uma melhorada, quando o povo recebe algo de Deus e a coisa começa a mudar, eles se esquecem de Deus novamente. Eles se esquecem de Deus novamente. Então é uma conversão superficial, não genuína. É algo só do estereótipo. Não tem compromisso com Deus. E quando não se tem compromisso com Deus, Deus também não tem compromisso com quem não tem com Ele, não. Por isso aqui tem um alerta para nós. Se você tem compromisso com Deus, Deus tem compromisso com você, amém? Agora, escute bem, se você não tiver compromisso com Deus, Deus não terá compromisso com você. Por isso, se você está na igreja e é compromissado com o reino de Deus, aleluia, porque Deus tem compromisso com você. Mas se você está no reino de Deus e está simplesmente por estar e não faz nada pelo reino, não quer se envolver no reino, não quer trabalhar com o reino, você não tem compromisso com Deus e Deus não vai ter compromisso com você. Essa é a grande realidade. Por isso nós precisamos acordar para as grandes realidades da história das nossas vidas cristãs. Tenha compromisso com Deus, porque Deus vai ter compromisso com você. Essa é a verdade. Então, Deus aqui, ele vai denunciar a conversão fraca desse povo. Porque o povo se volta para Deus, mas é como se fosse algo superficial. Olha o capítulo 6, versículo 4, 5 e 6. Olha aí.
Versículo 4, no capítulo 6, diz assim: que te farei, Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã, e como orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso eu os abati, por meio dos profetas e pela palavra da minha boca os matei. Os meus juízos serão como a luz, pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocausto. Deus denuncia isso. Deus denuncia isso. Então, nós devemos buscar Deus enquanto nós podemos achar, porque Deus está aí para nós buscarmos Ele, permanecer na presença dEle, nos caminhos dEle, seja na riqueza, seja na pobreza, seja na alegria, seja na tristeza. Porque Deus, Ele não quer holocausto, não. Deus não quer sacrifício, não. Deus quer conhecimento nosso para com Ele. Você conhece Deus? Você conhece Deus? Conhecer a Deus é melhor que fazer sacrifício. Porque eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Se você estiver vindo a esse lugar, eu vou porque é o jeito, eu vou no sacrifício, não quero não, mas é sacrificial, eu vou. Você está errado. Você tem que estar aqui porque você conhece a Deus, ama a Deus, quer glorificar a Ele e quer ser grato pelo que Ele fez na sua vida. Essa é a questão do cristão. Não é sacrifício, não, é conhecimento de Deus. Deus quer conhecimento dEle. Deus quer. Não é à toa que a figura do casamento inúmeras vezes é usada aqui nas Escrituras. Inúmeras vezes. Como a verdade do nosso relacionamento com Deus. Deus quer ter relacionamento conosco. Aqueles que conhecem a Deus não vivem sacrifício, mas vivem como a esposa fiel de Jesus, mesmo que haja muitas dificuldades. Vive como a esposa fiel de Jesus. A igreja é a esposa de Jesus. Quarta e última lição. Já estou encerrando, ainda tem mais uma, mas vai dar. Tempo vai dar, ainda falta bem pouquinho. Não, ainda está tempo ainda, está até 10 horas. Quarto. A misericórdia de Deus é longânima e duradoura. Dura muito tempo. Graças a Deus, senão nós já teríamos sido fulminados. E aqui no capítulo 3, rapaz, aqui é indo e voltando, mas é porque é maravilhoso. Inês, me perdoe, mas é indo e voltando e é bom demais. Está pregando sobre a palavra de Deus e está vivendo esse momento. Então, no capítulo 3 aqui, nós podemos ver algo muito interessante. Porque, olha aí versículo 1, capítulo 3. Disse-me o Senhor, vai. Olha o que Deus está dizendo para o profeta. Deus aqui, ele está falando com o profeta e está dizendo: disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, com o Senhor, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de passas. Comprei-a, pois, para mim, por 15 peças de prata e um homem meio de cevada. O que é que está acontecendo aqui? Deus disse assim: olha, a tua mulher te abandonou, se prostituiu, foi embora, está vivendo na prostituição, vai lá, ama ela de novo, traz ela, que é o amor da sua vida, vai lá, resgata ela, traz ela de volta e vai constituir com ela família novamente. Olha o que é que Deus está fazendo com o profeta. Casa com a prostituta. A prostituta faz tudo aquilo, vai-se embora, abandona ele, vai viver de culto a Baal, vivendo de prostituição. Aí Deus está dizendo: não, vai lá e resgata ela, traz ela de volta. Porque após Gomer ter se entregado à prostituição, não se sabe o que aconteceu lá. Ela estava sendo vendida como escrava. Ela estava sendo vendida como escrava. Então Deus dá aqui a ordem a ele para buscar e trazer ela para ele novamente. E a ideia aqui de Deus é mostrar o desejo carnal de Gomer e, vamos dizer, e ela servindo a Baal como prostituição, como exemplo de Israel fazendo com ele. Deus está mostrando isso. Então ele dá essa ordem ao profeta. Então Deus diz: vá lá e traga ela. A ordem de Deus foi: traga ela, ame ela de novo, traga ela para a sua presença. E Deus fala para ele: não finja, não finja,
Faça isso por amor, o amor verdadeiro, o amor ágape. Porque é assim que eu amo a nação de Israel. Como eu amo a nação de Israel, você vai mostrar na Gomer, trazendo ela de volta, que você também a ama. Olha que coisa interessante aqui. A atitude de Oséias foi fantástica, porque ele foi e de fato, de verdade, ele perdoou e trouxe ela. Mas, em segundo lugar aqui, a gente consegue ver a redenção. Versículo 2 e 3 aqui é a redenção. Compre ela, traga ela de volta. Você vai estar resgatando ela. E Oséias teve com muito amor essa obediência de Deus. E ele comprou e trouxe ela para ele, resgatou. E disse para ela: você não mais se prostituirá. Você não será mais de outro homem. É o que Deus está tentando mostrar para a nação de Israel. Você não vai ser mais desse Baal aí. Você não vai se prostituir mais. Você vai ser minha nação novamente. É o que Deus está mostrando para Israel aqui. Mas aí vem a promessa da restauração. Versículo 4 e versículo 5 do capítulo 3. Porque os filhos de Israel ficarão por muito tempo sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal do lar. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor seu Deus e a Davi seu rei, e nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Aqui a promessa da restauração surge. Aqui a promessa começa a fluir pela graça manifestada de Deus. E nós percebemos que essa mulher exemplifica Israel, né? Que seria recomprada novamente, que seria trazida de volta novamente. E ela correria para o Senhor em busca das suas bênçãos. Essa é a verdade que Deus está mostrando àquele povo. Vocês vão fazer isso. Mas aí, para encerrar, numa quinta lição, há um chamado ao arrependimento. Isso aqui, irmão, é importante demais. Vá comigo agora ao capítulo 14, encerrando o livro, capítulo 14, Oséias capítulo 14. O que é que Deus está fazendo aqui? Oséias capítulo 14, o Senhor fala ao povo e diz assim: volta, Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco as palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Diz-lhe: perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, em vez de novilhos e sacrifícios dos vossos lábios. Em vez de novilhos, os sacrifícios dos vossos lábios. A Assíria já não nos salvará. Não iremos montados em cavalos, e não mais diremos a obra das nossas mãos. Tu és o nosso Deus, por ti o órfão alcançará misericórdia. Curarei as suas infidelidades, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio, e lançarás as suas riquezas como cedro no Líbano. Estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor será como o dia, como o da oliveira, e sua fragrância como a do Líbano. O que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como o cereal, e florescerão como a vide, e sua fama será como a do vinho do Líbano. De mim procede o teu fruto. Quem é sábio, quem entenda essas coisas. Quem é prudente, que se saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Nele cairão. Deus chama aquela nação ao arrependimento. Apesar do povo ter virado as costas para Deus, ele não os abandonou. E ainda que os disciplinasse duramente, Deus é fiel à sua aliança e à sua promessa.
Deus, ele não veio matar. Deus, ele veio restaurar. Ele veio trazer de volta. Ele veio trazer o povo de volta. E ele diz aqui para o povo que se arrependesse dos seus pecados. Se arrependam, porque eu quero transformar a vida de vocês. Eu quero mudar todas as coisas. E sabe, irmãos, isso me lembra Jesus. Isso lembra Jesus. Porque é assim que Jesus fez. Escute, vamos encerrarmos. Nós somos a noiva de Jesus. Mas nós estávamos numa condição de pecado e não tínhamos condição de assumir esse casamento com Jesus. Porque nós vivíamos em adultério, nós vivíamos em pecado, nós servíamos a outros deuses e isso desagradava ao Senhor. Nós não tínhamos condição nenhuma de assumir como noiva um casamento maravilhoso com Cristo. Nós não tínhamos. Ele foi lá e nos tirou das mãos de Baal. Ele nos tirou das mãos das prostituição. Ele quebrou as correntes que nos uniam ao pecado. Ele mudou a nossa vida. Ele nos vestiu com novo linho. Ele mudou a nossa trajetória. Derrubou por terra tudo aquilo que nos prendia, que nos matava. E Ele nos trouxe para a sua presença limpos. Nos lavou. O que o povo de Israel viveu através do casamento de Oséias e essa Gomer aponta para Cristo, a igreja. Aponta para Jesus. Não importa quão imundo seja o nosso passado, não importa, porque assim como Ele fez com aquela mulher, Ele fez com as nossas vidas, Ele transformou as nossas vidas. Deus nos ama, Deus tem feito coisas maravilhosas no nosso meio, Deus tem tido misericórdia, porque uma vez em Cristo Jesus não há mais imundícias. Uma vez em Cristo Jesus não há mais pecado. Uma vez em Cristo Jesus nós somos justificados para a glória de Deus. Uma vez em Jesus. E como crentes que nós alcançamos em Jesus, nós devemos ser verdadeiros e lutar por santidade todos os dias. Porque o Senhor, na sua bondade e infinita misericórdia, Ele continua a nos convidar. Em Mateus 11, 28 ele vai dizer, 11, 28 ao 30 ele vai dizer: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso é convite do Senhor. Em Atos capítulo 16, 12, Atos 4, versículo 12, vai dizer assim: que não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Somente Jesus. E Ele nos convida a isso. Já quando chega em Atos 16, 31, vai dizer: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Amém? São convites do Senhor, são convites de Deus para as nossas vidas. Que Deus abençoe, meu irmão, a sua vida. Eu queria que você anotasse, para que você possa discutir nos grupos na semana, que primeiro, como aplicação para as nossas vidas, Deus é soberano e nenhum outro poderá usurpar o seu trono. Ele é o único Deus vivo e verdadeiro. Amém? O único Deus vivo e verdadeiro. Segundo, nós precisamos reconhecer que tudo é dele, para ele e para ele, e as bênçãos dele vêm para nós pelo amor e pela graça dele, e ele dá a gente porque quer, mas é ele que nos dá e não é outra pessoa que nos dá. Ah, mas eu trabalho, mas não é teu trabalho que te dá a bênção, não, é Deus. Ah, mas eu sou saudável para trabalhar, sim, mas é ele que te dá saúde. Ixi, eu tinha uma conta atrasada, um amigo meu me emprestou, mas foi ele que tocou no coração do amigo, te emprestou e tu pagou. Irmão, tudo é Deus que faz, amém? Não tem nada na tua vida, na minha, na vida de ninguém, que não seja Deus que faça. Amém. Até as dificuldades, é Deus que dá, para que a gente possa se aproximar mais dele. Tudo é dele. Terceiro, sempre haverá perdão de Deus para aqueles que se arrependem. Se a nossa vida está precisando de arrependimento, vamos nos arrepender, porque haverá perdão de Deus.
E para encerrar, o convite ao arrependimento é real. Enquanto Jesus não voltar e você estiver vivo, esse convite vai existir. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Sei que vocês estão cansados, mas agora vamos nos levantar, vamos orar, vamos descansar, vamos para casa, edificados pela palavra de Deus. Soberano Deus, bendito, maravilhoso e eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor falou aos nossos corações. O Senhor derramou da tua graça e da tua misericórdia sobre nós. Ó meu Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, porque tudo é do Senhor, para o Senhor e do Senhor. Que nós possamos, ó Deus, reconhecer que nós não somos nada, precisamos do Senhor para tudo, e que estamos aqui pela sua misericórdia. Estamos aqui porque o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhoso. Mas ajuda-nos, ó Pai, para não nos enveredarmos por outros caminhos, para não sairmos por aí, ó Deus, querendo entender coisas obscuras que não tem nada a ver com a tua palavra. Não, não. Nos ajuda a pensarmos e meditarmos sempre nessa tua palavra, para engrandecimento do nosso lado espiritual. Fica conosco, Senhor, e mais uma vez, muito obrigado. Abençoa toda a tua igreja, Senhor, que ora está aqui, que a tua graça redentora venha sobre nós todos os dias. Leva-nos em paz aos nossos lares, edificados pela tua palavra, protegidos pela tua misericórdia, e nos dá uma semana cheia da tua presença, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço hoje e sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus abençoe, meu irmão, a cada um de vocês. Amém.